Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Finanças da Câmara do Rio promove audiência pública para discutir o aumento do IPTU. Presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, era um dos mais indignados. Eu confesso de que eu me sinto ludibriado. Me sinto aqui usado pela Secretaria Municipal de Fazenda. Câmara do Rio decide nesta sexta-feira se abre processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. E secretário municipal afirma na CPI da linha amarela que a prefeitura pode suspender a cobrança de pedágio nos dois sentidos da via expressa. O objetivo do prefeito, o objetivo da prefeitura é acabar com esse pedágio nocivo para a população do Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre a audiência pública, que discutiu a necessidade de alterações na cobrança do IPTU. Os vereadores querem que a prefeitura devolva o que foi cobrado a mais nos carnês deste ano. Vários parlamentares, como o presidente da Câmara, o vereador Jorge Felipe, fizeram críticas à prefeitura. A audiência foi convocada pela Comissão de Finanças da Câmara. O objetivo era discutir a lei de 2017 que permitiu alterações na cobrança do IPTU. O secretário de Fazenda foi chamado para dar explicações, mas só os técnicos da secretaria apareceram. A presidente da comissão, Rosa Fernandes, começou a sessão levantando uma questão polêmica. De acordo com a lei, carnês acima de R$100 não seriam emitidos em áreas de isenção, mas foi acrescentado R$1 a eles para que o imposto pudesse ser cobrado. Foi dito para um grupo de vereadores que estavam presentes na reunião que carnê acima de R$100 não seria cobrado, não seria emitido, porque as áreas de isenção não chegariam à cobrança acima de R$100. E vocês botaram R$1 a mais para poder emitir o carnê e cobrar. E foi desse jeito que aconteceu. Não tem outra conversa, não. A conversa é nessa linha mesmo. José Augusto da Silva Machado, coordenador de IPTU da Secretaria de Fazenda, alegou erro no sistema. O presidente da Câmara, Jorge Felipe, autor da lei, disse que se sentiu enganado e citou o caso de um carnê que subiu de R$11 mil para R$38 mil em 2019. Eu confesso de que eu me sinto ludibriado. Nós queremos que sim, é um imposto justo, onde não tenha essas manipulações que ocorreram. Segundo a Secretaria de Fazenda, em 2018, a Prefeitura arrecadou pouco mais de R$3 bilhões e 400 milhões com o IPTU. A expectativa é que haja um aumento de cerca de R$400 milhões na arrecadação de 2019. O vereador Luiz Carlos Ramos Filho questionou a redução do IPTU em áreas nobres e o aumento em áreas carentes, como a Vila Kennedy. O vereador Paulo Pinheiro disse que está preparando emendas para serem votadas e perguntou se a Secretaria de Fazenda reconhece que houve equívocos. O assessor do secretário, José Henrique Cantarino, admitiu que sim. Quanto à questão de haver equívocos, sem dúvida que há. Evidente que há. Pontualmente, pode ver, que eu falei, você não consegue tratar 2 milhões de imóveis e acertar 2 milhões de imóveis. Tá? E quanto mais tempo a planta fica sem
nenhum tipo de atualização, como ela ficou 20 anos, equívocos vão se agravando e mais difíceis são de corrigir, sem dúvida nenhuma. Agora, que pode haver problemas pontuais, que há problemas pontuais, eu não tenho dúvida disso. O vereador Rocal acusou a secretaria de mentir sobre os valores que seriam cobrados. Me desculpe, Cantarino, me desculpe, mas o senhor estava desde sempre, em todas as negociações do IPTU nesta casa e mentiu para os vereadores. Me sinto aqui usado pela Secretaria Municipal de Fazenda. Rosa Fernandes acrescentou que recebeu informações distorcidas da Secretaria de Fazenda, pois o reajuste não correspondeu às simulações feitas antes da votação da lei. A proposta dos vereadores é reduzir pela metade o aumento do IPTU aprovado em 2017. O projeto prevê que tudo o que foi pago a mais em 2019 seja devolvido pelo município em 5 anos em parcelas iguais. Algumas cobranças que foram feitas ao nosso ver de forma equivocada, que a taxa de coleta domiciliar é uma cobrança que não deveria acontecer, porque ela nunca existiu, então é uma novidade em algumas áreas da cidade, que são isentos e que, portanto, não deveriam estar sendo cobrados, e passaram alguns centavos para que pudessem, então, emitir carnê. Então, isso foi uma traição à confiança que a gente sempre estabeleceu com o Executivo, com a Secretaria de Fazenda, não deveria ter acontecido. A sessão plenária desta quinta-feira teve início com a votação do recurso de autoria do vereador Marcelo Siciliano contra o despacho de indeferimento do requerimento de constituição de CPI para apurar a aplicação do projeto Atualiza Rio. Todos sabem que esse programa Atualiza Rio acolhido, inclusive no governo passado, que fez um mapeamento por georreferência de todas as unidades residenciais comerciais da cidade do Rio de Janeiro, encontrou diversos erros. Então, presidente, com todo respeito, nós votamos uma emenda ao projeto de acréscimo da planta de valores do IPTU, cancelando esse Atualiza Rio. Não foi cumprido. Tinha um outro projeto de decreto legislativo de minha autoria, não foi cumprido também pelo governo. E a gente tem fatos novos todos os dias. O senhor me desculpa o parecer jurídico que talvez tenham dado, tem fatos novos todo dia. Os vereadores Fernando William e o relator da Comissão de Justiça e Redação, Tiago Carribeiro, também se manifestaram sobre o recurso. O recurso colocado em votação foi acolhido pelos vereadores e a CPI será aberta. Os parlamentares também aprovaram em primeira discussão o projeto de lei de autoria dos vereadores Felipe Michel e Rosa Fernandes, que estabelece o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Capela das Aparições, única réplica no mundo, como interesse religioso, turístico e cultural do município. E também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei do vereador professor Adalmir, que dispõe a implantação do código QR em todas as placas de obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica. Após a sessão plenária, foram realizadas 4 sessões extraordinárias. Nas sessões extraordinárias, os parlamentares aprovaram em primeira e segunda discussão o projeto de lei que altera a Lei 2.687 de 1998. O projeto, de autoria de 3 comissões e 23 vereadores, isenta da taxa de coleta domiciliar de lixo os imóveis edificados com valor venal de até R$ 55 mil. Vários vereadores se manifestaram sobre a votação do projeto. Queria aqui consignar o vereador Carlos Eduardo, o vereador Dr. Gilberto, o vereador Eliseu Kerle, o vereador Marcelo Ará, vereadores que, se soubessem desta matéria, estariam aqui votando sim a favor dessa matéria, assim como eu me posicionei mais cedo, assim como eu me posicionei na votação contra o aumento do IPTU desde o início. Eu só acho que as divergências políticas acontecem. Não podemos esquecer que, independente das divergências políticas, todos nós somos aqui vereadores. Todos nós aqui temos projetos interessantes para a cidade. Todos os vereadores aqui têm as suas pautas. E essa guerra
legislativo contra o legislativo, só quem sai perdendo é a cidade do Rio de Janeiro. Vários vereadores que não estão presentes porque tinham outros compromissos, sabiam da existência da votação e não puderam ficar por várias razões. A gente entende, mas não foi por falta de conhecimento. Então, todos aqueles que tiverem interesse em participar, em fazer justiça com essa questão da taxa de coleta domiciliar, permaneceram até agora para votar aquilo que é justo. Votamos contra o IPTU lá atrás, estamos votando favorável a essa isenção aqui, porque ela isenta os mais pobres, e estamos apresentando aos senhores vereadores que estão com desejo de retomar o debate e que se sentem, inclusive, enganados por aquilo que foi dito lá atrás. Quem também quiser ser coautor desta emenda, está à disposição e vamos tentar passá-los, inclusive, pelas comissões, para num próximo debate sobre IPTU a gente possa fazer isso. A nossa votação aqui é favorável ao projeto, porque ele vem ao encontro daquilo que a gente tem sempre lutado, ao encontro das necessidades do povo do Rio de Janeiro e contrário à taxação em cima do lombo dos mais pobres e, portanto, nós encaminhamos favoravelmente ao projeto ora colocado. Também foram aprovados projetos de decreto legislativo que concedem títulos em homenagem aos cidadãos que se destacam em diversas áreas no município. Comissão processante da Câmara do Rio decide na tarde desta sexta-feira se dá continuidade ao processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. A abertura do processo de afastamento do prefeito Marcelo Crivella foi aprovada no plenário da Câmara no dia 2 de abril. A denúncia é que Crivella teria cometido improbidade administrativa e crime contra a administração pública por prorrogar sem licitação uma concessão a 2 grupos de agências de publicidade. Para a composição da comissão processante foram sorteados os vereadores William Coelho, Luiz Carlos Ramos Filho e Paulo Messina. A participação de Messina chegou a ser ameaçada pela proximidade dele e do prefeito do Rio, mas os vereadores, em votação no plenário, confirmaram a permanência do ex-chefe da Casa Civil na comissão. Na semana passada, Marcelo Crivella apresentou sua defesa. Nesta sexta-feira, os 3 vereadores da comissão decidem se dão prosseguimento ou não com o processo de afastamento. Se a comissão decidir pelo arquivamento, isso vai à votação ao plenário da Câmara e vai ser decidido pela maioria dos vereadores. Se decidir pelo prosseguimento, o processo vai prosseguir normal. E você vai ver no próximo bloco. Reunião da CPI da linha amarela discute o fim da cobrança do pedágio na Via Expressa. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A CPI que investiga os valores do pedágio cobrado na linha amarela fez mais uma reunião. O secretário municipal de infraestrutura afirmou que a prefeitura poderá rescindir o contrato com a concessionária da Via Expressa e suspender a cobrança de pedágio nos 2 sentidos da linha amarela. A terceira reunião da CPI da linha amarela começou com a participação de Leslie Leda dos Anjos, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do município. Mas o presidente da comissão parlamentar de inquérito disse que ela não deu todas as informações necessárias. O Tribunal de Contas tem sido muito prestativo, né, e tem trazido colaborações muito interessantes em relação a quase tudo que nós pedimos de informação. Decidimos solicitar ao Tribunal de Contas que nos mande o relatório final das reuniões, né, que definiram pelo arquivamento e os motivos que justificaram o arquivamento, né, da análise que vinha sendo feita em relação aos aditivos. Depois foi a vez do secretário municipal de Infraestrutura e Habitação. Ele apresentou detalhes do estudo feito pela prefeitura que determinou a suspensão da cobrança do pedágio no sentido Barra-Ilha do Fundão por 19 meses. O caso está na Justiça e a Lanza, empresa que administra a linha amarela, continua cobrando nos 2 sentidos graças a uma liminar.
O secretário informou que desde 2010 a empresa cobrou a mais cerca de 230 milhões de reais em valores atualizados. Nós estamos analisando toda a concessão e, ao analisar a concessão, a gente chegou no estágio que chegou. Quer dizer, a gente pegou o 11º termo aditivo, que acusa um desequilíbrio econômico-financeiro a preços de hoje de 230 milhões, e com isso a Prefeitura está impondo a abertura do pedágio no sentido Barra Ilha do Governador. O vereador Leonel Brizola, que acompanhou a sessão, mas não faz parte da comissão, lembrou ao secretário que a Câmara aprovou uma lei que obriga a Lanza a emitir nota fiscal toda vez que o motorista passar pelo pedágio. Mas a Prefeitura vetou a lei. E aí aqui a gente derruba o veto, né, do prefeito, e aí a Prefeitura, por praxe, questiona também na Justiça, mas deu chance para a própria Lanza questionar. Ou seja, está sobre liminar também. É uma empresa que vive ancorada em liminares, amparada pela Justiça na sua ilegalidade. O secretário municipal de Infraestrutura e Habitação surpreendeu a todos na CPI ao garantir que o objetivo da Prefeitura não é apenas uma revisão de preços, mas sim acabar com a cobrança de pedágio na linha amarela. Você não pode renunciar a uma concessão do dia para a noite. Então, a gente está analisando, discutindo, vendo, analisando toda a concessão para que a gente possa chegar nesse ponto. O objetivo do prefeito, o objetivo da Prefeitura é acabar com esse pedágio nocivo para a população do Rio de Janeiro. É muita irregularidade e, assim, a gente estranha que as decisões, mesmo no âmbito judicial, sejam dadas sem levar em conta todo esse estudo, todo esse trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura, né, em alguns casos pelo Tribunal de Contas e agora pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai ser muito incisiva na cobrança de que, né, ou o pedágio seja extinto, porque isso é o que seria ideal, ou que, se for mantido, que ele seja mantido nos termos, né, adequados, né, do contrato original, dos investimentos eventuais que foram realizados pela concessionária. Lei aprovada na Câmara do Rio permite o bloqueio de ligações de telemarketing. Projeto de lei garante assistência técnica pública e gratuita para a construção de moradias para famílias de baixa renda. Câmara do Rio instala CPI para investigar leilões de camarotes da Prefeitura no Sambódromo. Vereadores aprovam relatório final da CPI do assédio moral na Secretaria Municipal de Educação. E na sessão, o vereador responde, Dr. Marcos Paulo fala sobre o projeto de lei que altera a composição do Conselho Curador do Fundo de Proteção Animal do município. Uma frente parlamentar da Câmara do Rio discutiu nesta quinta-feira a implementação de projetos de inclusão para jovens que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto. A reunião da Frente Parlamentar contou com a presença de representantes do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da Secretaria Municipal de Cultura e da Guarda Municipal. Um representante da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social foi convidado, mas não compareceu ao encontro. O representante da Secretaria de Cultura disse que a pasta está trabalhando para o desenvolvimento de projetos para a inclusão de jovens que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto. O comandante da Guarda Municipal, inspetor Marco Aurélio da Silva, lembrou que a GM vem desenvolvendo parcerias para a realização de ações de apoio a jovens infratores que estão inseridos na rede municipal de ensino. A representante do Ministério Público propôs uma parceria entre as secretarias que cuidam das políticas públicas para jovens. Quando eu menciono a imprescindibilidade de uma atuação articulada, intersetorial, interdisciplinar, eu faço menção exatamente a reuniões como essas, a debates com a presença e oitiva dos diversos segmentos do poder público, e aí eu estou falando aqui na Casa Legislativa, enquanto integrante do Ministério Público, quanto a essa necessidade de troca de informações, de compartilhamento de investigações, de solicitação de responsabilidades e cobrança das autoridades competentes, e esse é o caminho realmente, porque quando há essa união do Legislativo, do Judiciário, Ministério Público,
segurança pública, guarda municipal, os diversos equipamentos da área da infância, a gente de fato dá efetividade à justiça da infância e juventude. Um vídeo foi exibido mostrando dados da aplicação dos recursos para jovens e adolescentes no município do Rio. Para o presidente da Frente Parlamentar, falta orçamento para melhorar a qualidade do atendimento de jovens e adolescentes que cumprem algum tipo de medida socioeducativa em meio aberto. Desde 2015, os números destinados para essa área vêm caindo. A média seria 216 milhões. 216 milhões, ao nosso ver, é um número muito tímido em relação aos 26 ou 29 bilhões do orçamento da Prefeitura como um todo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.